Flamengo ganha super trunfo pela contratação de jogador. Problema é resolvido, hein? Várias outras notícias do Flamengo. Vamos repercutir, ó, a vitória do Flamengo ontem pra cima da equipe do Atlético Mineiro. Você que tá aí, se inscreva no canal. Falta 500 inscritos pra gente bater aí 950 mil. Dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 36 pontos somados. O segundo colocado é o Cruzeiro com 34. E ó, ainda tem um adendo, hein? Porque o Flamengo tem 16 partidas, o Cruzeiro já tem 17. O Flamengo tem um saldo de gols absurdo de 24 gols. O Flamengo fez 30 gols ao todo no campeonato, sofreu apenas 6 em 16 partidas disputadas, um aproveitamento assim absurdo. Vale lembrar que o Palmeiras também está por ali, está na terceira colocação, tem 32 pontos, 15 jogos, tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas mesmo assim, se o Palmeiras vencer essa partida a menos, ele fica na segunda colocação, ultrapassa o Cruzeiro, mas não ultrapassa o Flamengo. E também o Cruzeiro e o Palmeiras terão que ir ao Maracanã no segundo turno enfrentar o Flamengo fora de casa. O Flamengo já foi ao Mineirão, infelizmente perdeu, e já foi ao Allianz Parque, venceu o Palmeiras na oportunidade por 2-0. E com esse senhorzinho aí chamado Ramon Abate-Abel apitando o jogo do Flamengo. É uma verdadeira vergonha. Agora, uma coisa tem que ser destacada, pessoal. Desde que o Rodrigo Caio assumiu a bola parada do Flamengo, o Flamengo é uma máquina de fazer gol de bola parada. E assim, Pedrão, o Flamengo ali não criou muita chance, coisa e tal. Pessoal, o Atlético Mineiro veio com 3 zagueiros, entendeu? Com as linhas baixas, nitidamente dando a bola para o Flamengo. O Flamengo teria a bola de qualquer forma no jogo, mas explorando o contra-ataque com o Hulk, com o Rony, com o Scarpa. Teve até uma paçocada no início do jogo ali do Matias Vinha, mas tudo bem, ele fez um bom jogo. Não vou dizer que por aquilo ele não tenha feito uma boa partida, mas ainda bem que o Varela, e graças ao Varela também, que o Flamengo somou esses 3 pontos, porque ele tira a bola em cima da linha. E graças à bola parada do Flamengo, que vem sendo treinada pelo Rodrigo Caio, e a bola parada, pessoal, é um grande aspecto para você destravar o jogo quando o jogo está enrascado. Foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim contra o Fluminense, foi assim ontem contra o Atlético Mineiro, então isso não é por acaso. A bola parada do Flamengo é uma arma. E assim, você fazer gol de bola parada, de bola aérea, numa defesa com 3 zagueiros, não é moleza não. Foi assim contra o Fluminense, 3 zagueiros, por mais que o Fluminense está perdendo para todo mundo. E foi assim ontem, contra o Atlético Mineiro. Agora, o que esse senhor chamado Ramon Abate-Abel protagonizou no jogo de ontem foi uma verdadeira vergonha, porque assim não foi pênalti. Vamos ser sinceros, não vou ser clubista aqui com vocês. Evidentemente, não foi pênalti. Agora, o Gonçalo Plata, ele domina a bola. Você vê que é um domínio orientado, porque ele domina a bola pro meio. Pra quê? Pra ele chegar batendo de perna esquerda. O Júnior Alonso, meu amigo, tá lá na casa do caramba. Na casa do cacete, né? Pra não falar aqui um palavrão. E o Plata é veloz. A regra não fala, o tio Mome, Pedro, não fala isso. A regra fala, falta cometida em chance clara e manifesta de gol do adversário é para expulsão. E foi para expulsão. Até porque o senhor Ramon Abate-Abel, num jogo do Monte Rei do México no Mundial de Clubes, depois você pesquisa aí, pênalti Ramon Abate-Abel, Monte Rei do México, Mundial de Clubes. Pênalti não, expulsão. É quase o mesmo lance. E ele expulsa o jogador. Aí pro Flamengo, ele simplesmente fica 3 horas no árbitro de vídeo, né? Uma demora terrível, e não expulsa
o jogador, o que certamente destravaria o Cuca, sabendo que era para o Fausto Vera ter sido expulso. O jogador nem volta para o segundo tempo. Ele já substitui, ele já tira o Fausto Vera do jogo. Porque ele sabe que a arbitragem brasileira tem dessa. Depois o cara vê que fez cagada, apesar de ter visto no VAR, mas depois ele pode repensar e aí ele compensa. Tem essa história da compensação, a gente sabe o que acontece. Pró e contra, né? Mas ele tira o Fausto Vera, porque era para ter expulsado, né? Fora que ele trava o jogo, o Flamengo, assim, tá travado o jogo. O Flamengo tem, além da bola parada, a marcação-pressão. Jürgen Klopp fala: o melhor camisa 10 de um time de futebol é a marcação no campo do adversário. Ele treinou o Borussia Dortmund, treinou o Liverpool, o Mainz 05 da Alemanha. Hoje ele é o diretor-geral de futebol do Red Bull, do Bragantino, do Salzburg, do Leipzig, do New York, enfim, de todos os Red Bulls que a gente tem pelo mundo. Ele fala isso. Só que o Flamengo, a marcação, pressão do Flamengo é prejudicada porque aqui no Brasil tudo é falta. Tudo o cara marca falta. É um negócio impressionante. Aí fica realmente complicado. Ó, o Flamengo não tem o Pedro nem o Alacian para a partida diante da equipe do Ceará. No Ceará, a partida essa que acontece no domingo às 6h30 da tarde. Acredito até que foi uma forçada de barra ali do Alacian e do Pedro. Né? O Pedro bem, sem a bola, dando combate. Não à toa ele faz a falta, mas provavelmente eles já devem ter sido informados que vão jogar no meio da semana, na quinta-feira, diante da equipe do Atlético Mineiro, e malandramente foram lá, tomaram cartão amarelo, né, já para queimar essa etapa para o jogo contra o Ceará, que não é um jogo fácil, tá? A gente não pode achar que é um jogo fácil. O Ceará venceu o Cruzeiro dentro da casa do Cruzeiro, né, de virada, aliás, 2-1. Por isso que a gente tem que valorizar a vitória do Flamengo também. Ah, só 1-0, não é sempre que vai golear, não é sempre que vai ser 2, 3-0. O campeão brasileiro, ele se faz desses pontos arrancados também. De 1-0, e um ponto que eu quero observar aqui no time do Flamengo é o segundo tempo do Flamengo geralmente é melhor do que o primeiro. É só você observar desde a volta do Flamengo. Flamengo e São Paulo, segundo tempo foi melhor. O Flamengo fez gol no segundo tempo. Flamengo e Santos, aí foi uma porcaria geral, não vou nem comentar aqui. Flamengo e Fluminense, gol no segundo tempo no final. Flamengo e Red Bull Bragantino, segundo tempo. Flamengo e Atlético Mineiro, segundo tempo. Então já é algo que você vê que o time ele melhora na segunda etapa. Não sei se é porque o adversário cansa. Os adversários geralmente descem a sua linha de marcação, sobretudo quando o jogo é no Maracanã. Quando é fora de casa, a situação dá uma atenuada, tirando o Santos, né, que se retrancou completamente. O Flamengo fez aquela cagada. Mas enfim, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Não sei, mas é o que eu digo. Não é porque perdeu que tá tudo errado e não é porque ganhou que tá tudo certo, tudo maravilhoso. É algo pro Flamengo do Felipe Luiz, né, dar uma repensada. É excelente o desempenho do Flamengo. 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Nos últimos 8 jogos do Flamengo, se você pegar Flamengo e Fortaleza, né, antes do Mundial, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Palmeiras, no caso, né? Enfim, vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente conversar. Arrascaeta mal. Antes do Mundial, ele vinha tendo boas atuações, não à toa, era artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo meio-campista. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda, tem 8 gols marcados. O Caio Jorge acabou ultrapassando ele porque vive uma grande fase. Inclusive, fez um dos gols da derrota do Cruzeiro para o Ceará por 2-1, numa falha clamorosa ainda do Ceará na ocasião, né? Agora, precisa melhorar. Tá chegando gente aí para qualificar o elenco, tá chegando Saul, Emerson Real, lateral direito, outra posição, mas Carrascal, né? O próprio Samuel Lino, eventualmente Felipe Luiz, pode mudar o esquema de jogo e aí, enfim, vai chegar competição aí, não vai ter cadeira cativa no time do Flamengo. Agora o melhor para mim foi o Léo Ortiz. Foi o Léo Ortiz o melhor porque
o gol do 1-0, além dele ter jogado bem na zaga, ter construído, você vê que ele é um zagueiro construtor, né? O Tite gostava de falar, zagueiro construtor, imagina o Léo Ortiz com uma pá, então um capacete enfim, de engenheiro, enfim, construindo coisas. Mas, enfim, melhor da partida, mas temos que fazer, logicamente, uma menção honrosa ao Varela, que salvou aquela bola em cima da linha. Não fosse ele salvando aquela bola, o jogo ele tomaria outro roteiro. Quando você começa perdendo em casa, o Atlético Mineiro já com as linhas baixas, ia recuar mais ainda, ia sair em contra-ataque, aí o Flamengo teria naturalmente mais dificuldades para, quem sabe, beliscar esses 3 pontos aí. O Alacian tomou um cartão numa provocação, o Igor Rabelo estava fazendo muita cera no jogo, ele falou, faz cera agora, teu merda, né? Lançou um teu merda ali pro Igor Rabelo, acabou tomando o cartão amarelo. Agora, é de chamar a atenção o que o Bruno Henrique falou no intervalo. O que ele falou no intervalo, Pedrão? Da arbitragem. Que o Bruno Henrique pegou e falou o seguinte, ele, no caso o árbitro, falou que se fosse dentro da área é pênalti e cartão amarelo. Se for falta, é expulsão. Ele falou isso pra mim e pro Hulk. No caso, os capitães ali da equipe, né? Conversou com o Hulk, conversou com o Bruno Henrique. São os únicos jogadores dentro do campo que podem conversar, apesar de que é uma bagunça, os outros conversam também, mas são os que têm essa liberdade. E ele completa. Na hora que ele olha o VAR, ele muda a decisão dele. Como é que pode? O cara tá dentro do campo, o cara vê o lance, já errou no lance porque não foi dentro da área. Beleza. Mas a falta, ela me parece evidente. Acho que para todo mundo ficou evidente, né? Que o Bruno Henrique, o Plata, ele é empurrado ali pelo Fausto Vera e ele teria essa chance clara e manifesta de gol, porque o Júnior Alonso tá léguas dele e o Everson, logicamente, está recuando ali pro gol para tentar fazer uma defesa. E aí ele não expulsa o cara, sendo que ele havia dito pro Hulk e pro Bruno Henrique essa situação, né? Eu acho, aí tem que entrar o bom diretor de futebol, né? Vamos ver se é o caso do José Boa, tá contratando coisa e tal, mas não é só esse o papel do diretor de futebol. Precisa ter força política nos bastidores. Precisa pegar, vai na CBF, cobra lá o novo presidente da CBF, o Sami Chaldi, cobra o presidente da comissão de arbitragem, parece que é gringo, é o Patrício Lustor, parece, né, se não me falha a memória, enfim, é uma comissão, coisa e tal, vai lá e vai cobrar essa situação. Porque esse cara, ele não pode mais apitar jogo do Flamengo, apesar de que vai apitar, né? Apesar de que ele vai apitar. E ele não tem critério nenhum, porque no Mundial ele expulsou um lance muito parecido. Você pode buscar depois desse vídeo, você dá uma buscada aí, tá? Para partir adiante da equipe do Ceará, a expectativa é de mais de 60 mil pessoas dentro do estádio do Castelão, né? Nós tivemos aí, né, 54 mil, 55 mil pessoas no Maracanã para assistir essa vitória do Flamengo, no horário até complicado, domingo, 8h30 da noite. Estava até num debate com o Gordoni em relação a isso. Eu sou totalmente contra esses jogos do meio da semana, 9h30 da noite, mas realmente o jogo 9h30 do meio da semana, ele tem a tendência de encher mais que o jogo domingo 8h30. O Gordoni me apresentou uma tese e é verdade, porque muita gente está trabalhando, sai do trabalho, vai direto pro jogo, toma um negocinho ali no arredor do estádio, coisa e tal, já vai pro jogo, assiste, depois vai embora para casa, apesar de ter que acordar cedo no outro dia. Quando é domingo, o cara tá em casa, geralmente, né? O cara tá em casa, o cara vai pro jogo 8h30, sendo que na segunda já tem que acordar cedo, então é um excelente público, né? Se fosse 7h30, 6h30 esse jogo do Flamengo, tenho certeza que bateria 60 mil pessoas, né? Enfim, vamos avançando aí. Pessoal, o Léo Ortiz, na zona mista, justificou do porquê ele teria desativado a sua conta no X, no antigo Twitter, e acho que tá bem claro do porquê ele desativou. Ele disse: algumas pessoas começaram a trazer uma energia negativa, flamenguistas que acabam jogando mais contra o Flamengo, porque chamaram ele de gordo,
o cara não tá gordo, por causa de uma foto, que, pô, ângulo, caramba, o cara tá, porra... Na foto analisa, é nutricionista. Na época eu falei isso aqui. Vocês são nutricionistas agora para dizer se o cara tá gordo ou se o cara não tá gordo? Aí o cara que era ativo no Twitter, conversava com alguns torcedores, acabou desativando a conta porque começa a entrar na mente do cara, né? O Matias Vinha detonou a arbitragem, disse que foi terrível, tenebrosa, ele está coberto em razão, falou sobre a situação do De La Cruz, ele disse: isso é um tema delicado que deve ser tratado da porta para dentro. Exatamente, mas já foi resolvido, já mandou embora lá o médico, De La Cruz está no Uruguai e em breve está voltando para o Brasil. O Felipe Luiz até respondeu perguntas na entrevista coletiva sobre o De La Cruz, dizendo que ele é um jogador extraordinário, mas que naturalmente está entregue ao departamento médico do Flamengo e aguarda a liberação dele do DM para que possa utilizar o jogador na equipe principal. Felipe Luiz também falou sobre Lucas Paquetá. Ele falou: ele não é um jogador nosso. Ele tem uma história muito grande aqui, o carinho do torcedor, e tem lugar em qualquer time do mundo, disse o Felipe Luiz. Lucas Paquetá, que está em vias de ser inocentado lá no futebol inglês, né? No futebol mundial, aliás, ele estava sendo acusado por suposto envolvimento em esquemas de resultados, enfim, cartões ali amarelo, e a tendência é que ele seja absolvido. Elogiou o Pedro, disse que defensivamente estava no nível dos companheiros, tecnicamente bem, realmente estava tecnicamente bem, rebateu um repórter, né, até o David Sharp, gente fina, falou sobre o time do Flamengo não ser tão vertical, ele discordou educadamente do repórter e disse que sim, o Flamengo é vertical, beleza? Galera, sobre a situação, vocês lembram que o empresário do Tite havia entrado na justiça contra o Flamengo referente a uma dívida que o Flamengo teria com ele, que o Flamengo não teria pago a última parcela do percentual que ele teria por ter intermediado a negociação com o Flamengo para levar o Tite para o Flamengo, mais ou menos ali R$200 mil. O Flamengo entrou com um pedido na justiça para parcelar a dívida do empresário do Tite. O valor original ultrapassava, aliás, a casa dos R$200 mil, segundo o clube, já foram pagos 61 mil e o restante será quitado em 6 parcelas de R$23.700. A solicitação ainda aguarda análise na justiça. Minha galera, o próximo alvo do Flamengo, o Flamengo deve intensificar conversas, segundo a imprensa russa, é Ezequiel Barco, da equipe do Spartak Moscou. Além de Carrascal, o clube mira o meio argentino que demonstra interesse em retornar ao futebol sul-americano mais do que questões técnicas ou financeiras. Barco carrega traumas. No River Plate, no Spartak, perdeu pênaltis decisivos e foi criticado e teve conflitos com o treinador. Contra o Flamengo não perde, né, Barco? Na final da Sul-Americana 2017. O estilo direto de Stankovic, que é atual técnico do Spartak, gerou um desgaste com o jogador, que ajuda o Flamengo a tentar essa contratação. O Barco busca um recomeço e o Flamengo pode ser o melhor caminho a ser tomado pelo jogador. O Carrascal, o Flamengo, a tendência é que a situação se resolva nessa semana. O Rubens, do Atlético Mineiro, já viajou para a Rússia, inclusive. Carrascal vem em breve para a cidade do Rio de Janeiro. E o angolano, né, que o Flamengo até teria tentado a contratação, o jogador da Fiorentina, mesmo time do Beltrán, inclusive da Itália, o Mbala Nzola, recusou a oferta do Flamengo. O jogador informou a Fiorentina que o seu desejo é continuar em Pisa, informa o Calciomercato da Itália. Se quer continuar, que continua, eu sempre digo, o primeiro requisito, o Flamengo iniciar uma negociação é o jogador querer. Não quer, meu amigo? Então que fique por aí mesmo. Você que tá aí, se inscreva no canal, assina o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreve aí, pô, dá essa moral. Vamos bater 950 mil, tamo junto, saudações rubro-negras.